Bom, pessoal, vamos lá. Página 198. Nós temos um textinho aqui na 199. Vou virar a câmera, tá? Nós estamos estudando mudança de foco narrativo, tá? Tempo, lugar. Então, vamos ter uma conversinha antes de nós começarmos o nosso estudo. Por que é importante eu saber numa narrativa? Então, vamos lá. O que é narrativa? Narrativa é quando se narra algum fato. Então, o narrador, ele pode estar dentro da história ou ele pode estar fora da história. Isso é muito importante. Também é importante nós observarmos os verbos. Se já aconteceu, está no passado. Por exemplo, aqui nós vamos ter dois textos. Quando ele vai entrar em férias, ainda vai acontecer o outro texto, que é quando ele já entrou em férias e foi para casa, pro sítio da Dona Benta, medo do Saci. Então, aqui nesse texto, em férias, ele não foi ainda, tá? Então, é importante saber o quê? Algumas o tempo onde aconteceu, se é numa floresta, se é numa casa, quem estão envolvidos, quem são os personagens, tá? Para saber delinear se nós temos quais fazem partes da narrativa, tá? Se vai ter discurso direto, que é isso? Fala entre os personagens. Então, vamos observar esse primeiro textinho aqui, ó, em férias, tá? Então, vamos lá, ó. Quando naquela tarde Pedrinho voltou, então aqui a gente já tem um elemento bem legal, ó. Naquela tarde, Pedrinho e voltou. Vocês podem ver que já está em vermelhinho. Por quê? Porque aqui nós já podemos tirar três conclusões. Olha que interessante. Então, o título, em férias, tá? Então, vamos lá. Em férias, o que a gente pode pensar sobre esse título, tá? Em férias. Nós não temos um tema aqui, tá? Nós temos um título, tá? Que já está deduzindo que ele vai entrar de férias. Férias, com certeza, ele é uma criança, seria férias da escola. Então, naquela tarde, está indicando o quê? Está indicando o tempo. Então, é importante se aconteceu. Quando aconteceu? Aconteceu naquela tarde. Não aconteceu um mês depois, não aconteceu tempos depois, não aconteceu. Então, esse tempo indica um advérbio de tempo, tá? Então, pode ser naquela tarde, poderia ser em um dia, poderia ser a todo momento, poderia ser novamente, mas não, naquela tarde, tá especificando o tempo. Pedrinho, aqui nós já temos o que? Um substantivo. Esse substantivo é o nome da criança, o substantivo próprio. Então, ele indica o quê? Um personagem. Personagem. Então, nós já sabemos que tem um tempo naquela tarde e nós já sabemos que tem já tem um tempo naquela tarde e já temos um personagem, que é o Pedrinho. Ele voltou, quer dizer que ele já foi na escola e ele voltou. Qual é o tempo aqui, ó? Todo verbo terminado em U está no passado. Então, ele já foi para a escola e voltou, tá? Da onde? Da escola. E disse a Dona Tonica também, nós podemos fazer aí vamos colocar aqui, ó, porque nós temos outra personagem, tá? Que também é um substantivo próprio, personagem. Então, nós já sabemos que nós temos dois personagens nesse texto. O Pedrinho, e naquela tarde, ele disse para Dona Tonica. Então, quem tá dizendo? O Pedrinho mesmo.
Então, se ele vai dizer, é porque nós vamos ter um discurso direto. Professor, o que é discurso direto? O Pedrinho mesmo que vai falar. Então, olha lá, quando ele vai falar, nós temos esse ponto aqui, ó. Os dois pontos. Na outra linha, o travessão. Indica o quê? Que o Pedrinho está falando. Então, vamos começar de novo? Quando, naquela tarde, Pedrinho voltou da escola, disse a dona Tonica que as férias iam começar dali uma semana. A boa senhora perguntou, pera lá, quem perguntou foi a dona Tonica. Então, se ela está perguntando, dois pontos, na outra linha parágrafo, então, discurso direto. Ela está perguntando, onde quer passar as férias desse ano, meu filho? Olha lá, isso daqui, ó, essa vírgula, ela é colocada para indicar o quê? Indicar uma separação que eu estou colocando o quê? Então, se fosse assim, meu filho, vírgula, está indicando uma. Eu esqueci o nome agora, gente. Está indicando que tem uma. Oh, meu Deus. Depois eu lembro direitinho. Mas aqui, ó, essa vírgula já está, não é uma enumeração, é outra coisa, tá? Vamos lá. E onde quer passar as férias desse ano, meu filho? Então, vamos também analisar aqui o ponto de interrogação, porque é uma pergunta, tá? O menino riu-se. Então, por que foi colocado em destaque aqui, ó, riu-se? Pessoal, riu-se. Rio não é de rio, não é de rio de água, é rio de rir, tá? Ele riu, quer dizer que ele deu o quê? Risada. Ele riu-se. Esse se, ele é um pronome do caso oblíquo. Por quê? Porque eu digo me, mim, comigo. O menino, se ele riu-se, eu tô falando dele. Se, consigo. Então, riu-se. Quem riu-se? Ele. Ele quem? Então, o se quer dizer o quê? Esse se quer dizer que quem riu foi um menino, tá? Isso chama-se o quê? Pronome. Pode escrever aí, ó. Pronome do caso oblíquo. No começo, vocês vão achar meio estranha essa análise, tá? E os termos, tá? Gramaticais. Só que é dessa forma que nós vamos estudar, tá? Então, depois nós temos dois pontos, tá? Por quê? Porque ele vai falar novamente. Ó, o travessão aqui, ó. Que pergunta, mamãe? Vocês viram o jeito que eu falei? Ele não falou assim, que pergunta, mamãe? Ele falou, que pergunta, mamãe? Então, aqui nós temos um ponto de exclamação. Ponto de exclamação significa o quê? Admiração, surpresa, medo. No caso aqui é uma surpresa, né? Que pergunta, mamãe? Tô surpreso com essa pergunta. Então, olha lá. É um ponto de exclamação indicando surpresa, tá? Pois, senão no sítio da vovó. Ponto final. Porque o ponto final está afirmando que ele vai passar no sítio da vovó. Tá bem? Então, aqui é o ponto final. Olha quanta coisa a gente analisou em um trechinho. Então, essa análise tem que ser bem feita, tá? Então, voltando aqui, ó. Voltando no último trechinho, ó. Pedrinho. Então, eu estou falando do personagem. Então, o narrador,
E ele colocou o Pedrinho como personagem, tá? O Pedrinho é um substantivo próprio, ele é um personagem. Ele é o personagem principal dessa narrativa. Não podia compreender férias passadas em outro lugar se não fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, olha lá. Aqui, deixa eu ver aqui. Por que que eu tenho aqui, ó, essa reticências? Porque vai ter uma continuidade, tá? Então, quer dizer que não acabou aqui, tá? Ele poderia falar mais sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bem? Então, olha lá. Não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui também eu quero fazer uma ressalva, porque sítio do Pica-Pau Amarelo é um lugar, não é? Sim. Então, lugar, nome de lugar. Então, vamos lá. Nome de lugar, nome de pessoas, sentimentos, objetos, são substantivos. Então, aqui, ó, nome de lugar também é um substantivo. Porque o sítio do Pica-Pau Amarelo é um lugar, por isso que é escrito com letra maiúscula, ok? Então, pessoal, essa análise aqui, ó, o texto é curtinho, só que, nossa, minha câmera não tá focando. Ai, professora, que texto curtinho, o que é para fazer? Gente, olha quanta coisa a gente fez. Então, voltem o texto, analisem certinho, porque a análise do texto ele é muito importante. Todas essas características da narrativa, tá? Colocar os personagens, colocar o lugar, colocar o tempo, colocar onde aconteceu, colocar se tem discurso direto, se tem fala, tá? Então, tudo isso é muito importante, tá? Que faz com que o meu texto, olha lá, ele tenha uma adequação, ele tá aqui bem adequado, ó, tá? Com todas as características de uma narrativa, ok?